Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cultura com muita alegria, uma galera aqui do IMH, que é nosso parceiro desde o início. A Cultura tem 17 anos e nesses 17 anos o IMH está sempre presente com a gente. E é sempre bom receber, né, a galera do Instituto Monsenhor Hipólito para trocar ideias e bater um papo super bacana ao vivo a partir de agora. Estou recebendo aqui, portanto, a professora Andréia Marcos, o professor de português, o Giancarlo, né? E recebendo aqui os alunos do IMH, Maria Carolina, a Paula Mirella e o Matheus Rodrigues. Vamos falar sobre um assunto bem legal, que é a cidadania digital. É uma disciplina, né? Novidade, porém super atualizada, né? E nós vamos bater um papo com eles aqui, entender mais sobre essa disciplina, cidadania digital. É isso? Professor Giancarlo, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês, representando aqui o Instituto Monsenhor Hipólito. Muito feliz em fazer parte, né, desse momento e falar de uma disciplina tão importante e tão atual, né, essa questão que envolve toda a tecnologia, o avanço da tecnologia digital. Certo, então explica pra gente o que é cidadania digital. A cidadania digital, na verdade, ela surgiu com o advento aí das novas tecnologias, né, e a necessidade de se falar um pouco mais e implantar mais esse assunto dentro, né, da sala de aula e na comunidade escolar, né, assim como um todo. A gente fala muito da questão da segurança, né, da tecnologia e também essa questão inclusive vem de encontro, né, atualmente com a questão da proibição do celular em sala de aula, né? Então é um assunto aí recorrente, bem atual, e que na verdade o curso de cidadania digital vem acabar com alguns mitos, né, de que na verdade não devemos proibir em si o celular, e sim fazer o uso adequado dessa tecnologia e obviamente das novas tecnologias, né? Vem aí a questão da inteligência artificial e alguns aplicativos que ajudam aí no nosso contexto escolar. Tudo bem, recentemente foi proibido, se não me engano, no Piauí, no estado do Piauí, né, o uso do celular em sala de aula, né? Agora essa ideia tua é legal, de não proibir, mas sim orientar, né? Educar as pessoas a utilizar de forma responsável, né, as plataformas digitais, o celular como um todo, né? O celular ele pode servir e serve, né, como uma ferramenta e é lógico que devemos salientar aqui a questão do uso responsável, né, em sala de aula. Nós temos aí a questão não só da inteligência artificial, temos o ChatGPT, né, que nos ajudam aí a desenvolver atividades acadêmicas. Então, muitas vezes as pessoas entendem como o uso do celular como se fosse algo que fosse realmente proibido e que ele não serve como uma ferramenta, né? Pelo contrário, o curso de cidadania digital, ele vem aí justamente para falar e orientar, não só na questão de aplicativos em si, mas para falar também de temáticas que vão envolver aí a questão da psicologia, por exemplo, né? O avanço aí da tecnologia vem abordando muitas questões psicológicas e que vem causando aí o uso errado, digamos assim, errado entre aspas, vem causando aí todo um prejuízo, né, psicológico nas pessoas, a questão da ansiedade e outros transtornos psicológicos. Tudo bem, eu estou vendo aqui que vocês têm um acompanhamento psicológico, né, da doutora Bianca Urrico, Urrinco. A Bianca Urrico, né? Isso. Ela vem aí nos orientando, é importante, por isso que eu toquei no assunto aqui, que eu falei legal. Tanto da questão psicológica. Então, essa orientação, ela vem justamente, porque nós temos um público jovem, né, aí nas escolas, e vale salientar aqui que o Instituto Monsenhor Hipólito é pioneiro, né, em relação a essa disciplina. Agora vocês chegaram aqui, uma nova disciplina, né, que é cidadania digital. Já quis logo me inteirar sobre o assunto, né? Pioneiro IMH, né? Pioneiro IMH. E aí, quando se fala em cidadania digital, a gente remete àquela situação, cidadania, né? Nós temos uma visão do que é cidadania num contexto mais fora, né, das redes sociais. Mas
as redes sociais, aplicativos, né, tecnológicos vão incluir pessoas. E essa inclusão de pessoas faz com que a gente traga essa temática de cidadania dentro da tecnologia. Você sabe que a internet hoje é muito dinâmica. Existem os algoritmos que aí quando você pesquisa uma coisa, eu me interessei aqui por essa temática, ou até uma compra, eu vou comprar aqui um tênis. Você pesquisou hoje. Quando você entra numa nova aba ou em outra aba, ali começa a aparecer anúncios daquilo que você pesquisou. Talvez isso seja até, digamos, uma ajuda, né? Mas quando se fala em temas, por exemplo, o bullying, o cyberbullying, você pode ser levado a páginas que, ao invés de te ajudar a entender mais sobre aquilo, termina aqui te levando para páginas que indevidas, né? Digamos assim. Isso mesmo, professor Giancarlo, de português do IMH. Interessante você falando aqui, só prestando atenção e tal. Tem a cidadania, o cidadão e tal, no convívio social, e o cidadão digital, né? O cidadão digital é aquele que está lá postando toda hora e tal, e que muitas pessoas querem ser igual, só que ali é só apenas uma, né, sei lá, algo assim superficial, né? Aí não, porque fulano tá ali postando toda hora, é um mar de rosas, aí aquilo ali eu vou ser igual. Não, não é assim não, tem que diferenciar uma coisa da outra, né? O cidadão do convívio aqui, eu vou ser conversando pessoalmente, e o cidadão digital, que ali é uma coisa totalmente diferente. Dificilmente o que está aqui vai ser a mesma coisa que está ali nas plataformas, mas acontece. Né? A verdade é que o que é que acontece? Quando se fala em internet, quando se fala em aplicativos, né, de uso aí na internet, nós temos que entender o seguinte. Eu vou fazer um comparativo aqui, um paralelo, que é bem interessante a gente salientar, que talvez algumas pessoas não observem, não prestem atenção. Quando você tem alguém que tem um vício em alguma coisa, posso citar como exemplo aqui o vício em drogas, né? Ele é chamado de usuário. Quando se tem o uso excessivo, não só o uso excessivo, mas quando você vai logar em um aplicativo, seja de qual for a rede social, você também é chamado de usuário. Usuário, isso. Então a gente tem que entender que não é que a internet ou que aplicativos eles devem ser banidos ou que eles não devem ser usados, mas devem ser usados como ferramentas que vão ajudar de certa maneira a sociedade. Falando aqui no contexto escolar, ajudar a nossa comunidade escolar como um todo. Tudo bem, tem um pessoal assistindo a gente aqui também no Instagram, o Giovanni está dizendo muito legal esse assunto de cidadania digital, legal, Colégio MH, valeu Giovanni. Então, vamos ouvir aqui a galera que está aqui também, saber deles também aqui sobre o assunto, né, e trocar ideias aqui com a Maria Carolina. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia. Bom, eu acho muito importante essa disciplina no cenário atual, pois muitos golpes e muitos, principalmente adolescentes, acabam entrando em situações inapropriadas para a sua idade ou potencialmente perigosas devido à falta de informação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de algum parente, de algum amigo, que ou o número foi clonado e estava pedindo dinheiro, ou então, se você tem criança pequena em casa, pode acabar vendo que ela estava vendo algum conteúdo que não é bom para a idade dela, sabe? E, na minha opinião, essa disciplina é muito importante porque nos dá consciência e nos esclarece muitas coisas sobre o uso consciente da internet. Sobre bullying, cyberbullying, sexting, fake news, como proteger seus dados pessoais, tudo isso que é muito importante no cenário atual, principalmente para adolescentes. Com certeza, né? Vamos ver aqui também agora a Paula Mirella. Paula Mirella, minha xará. Bom dia. Bom dia. Bem, então, assim, o celular, como o Giancarlo falou, é algo que deve ser enquadrado na escola para o uso adequado. Tipo, se for para aprender algum tipo de conteúdo ou mostrar algo legal para os alunos que ajudem ele a aprender algo. O uso excessivo do celular, principalmente na escola e também em casa, que é mais recorrente,
é muito ruim, por conta que pode causar problemas mentais como ansiedade, depressão e até mesmo problemas físicos, como dor nos pulsos, dor de cabeça, problemas de visão e outras coisas. Também pode ter um impacto social, que as pessoas possam não conseguir se comunicar direito, somente nas redes sociais, ou coisas do gênero, ou a pessoa se isolar por conta que não sabe como conviver com outras pessoas, só digitalmente. Tudo bem, vamos ver aqui o rapaz aqui, o Matheus Rodrigues. Bom dia, Matheus. Bom dia. Eu acho que é importante para prevenir situações como, por exemplo, o cyberbullying, que está muito recorrente na era digital atual, porque é fácil. Você pensa que você pode criar uma conta, por exemplo, falsa, e que ninguém vai descobrir, mas acabam descobrindo. Você pensa que você pode fazer o que você quiser, que não vai ser punido. É bom essa disciplina de cidadania digital para prevenir isso, também para conseguir orientar as pessoas que sofrem esse tipo de ação a como sair e como elas podem resolver esse problema. Tudo bem, o Matheus falou um assunto bem interessante aí, professor. Ele falou sobre a ideia da internet que pode tudo, né? O pessoal ainda tem isso, né? As pessoas ainda pensam que a internet, eu vou até utilizar aqui uma expressão bem comum, é uma terra sem lei, não é? E não é bem assim que acontece. Então você pode muito bem ser penalizado por atitudes que você venha a tomar, cuidado, o que é que eu falo para as pessoas? Cuidado para não confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. O que acontece? A nossa lei, a Constituição Federal de 1988, ela assegura o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, desde que vedado o anonimato. Então você pode muito bem se expressar e não fazer discurso de ódio, e desde que seja vedado o anonimato. Então a pessoa tem que saber, por exemplo, se você for falar de algum órgão público, digamos assim, você pode emitir uma nota, você pode falar, você pode colocar a sua opinião, mas desde que você se identifique. Por quê? Porque aquela pessoa ou aquela instituição vai ter o direito de resposta. Tudo bem, verdade. Aqui no Instagram, grande Manuel tá dizendo o seguinte: a minha filha é só no celular, não escuta nem eu nem a mãe dela, só bugada no celular. Ei, Manuel. Essa questão de ficar bugado, né? Que nem ele disse, que nem o Manuel, né? O Manuel disse aí no celular, é uma questão que remete muito a um contexto familiar, né? A gente fala muito do uso do celular em sala de aula, mas deve-se observar o contexto familiar. O que é que eu posso fazer para diminuir, né, o meu filho ou minha filha, um parente meu, essa questão de exposição à tela? Será que não existe outras atividades que possam ocupar? Eu não estou falando que deve-se proibir o uso, mas tudo tem um limite, né? Igual diz o Dr. Raimundo Reis, ele tem um quadro aqui toda terça-feira, ele usa a teoria de parte para a prática, né? TPP, tudo pouco pode. Tudo pouco pode. É que nem diz o ditado, né? Tudo demais é veneno. É veneno, justamente. Então é isso, gente. Legal. Parabenizar aqui o IMH. Tem um pessoal falando aqui que no Maranhão também eles têm essa cidadania digital. O pessoal já está implantando lá também. Legal. O pessoal do Maranhão assistindo a gente. Legal. Então é isso. Parabenizar a todos vocês. Um tema super legal. Teríamos que ter um tempo maior para conversar mais sobre esse tema, inclusive abrir espaço para nossos ouvintes também interagirem, né? Porque é atual, viu? Antes de entrarmos no ar, conversávamos aqui em off, né? Sobre a questão do controle nas plataformas, especialmente em WhatsApp, grupos de WhatsApp, né? Que acontecem diversos sinistros, né? Na nossa cidade, a todo momento, infelizmente, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. As pessoas se preocupam mais em estar ali fotografando, filmando, compartilhando, para quem dá a notícia primeiro, sem saber que estragos podem ser provocados, que com certeza são irreversíveis até, né? Recentemente tivemos aqui algum acidente, eu falei até para vocês, né? O pessoal já foi lá, colocou no grupo, olha, tá ali o acidente, tá o cara sofrendo lá, sendo socorrido pelo SAMU, e o pessoal querendo postar, querendo exibir aquela cena, né? Aquilo ali não é correto, isso não é correto. Você exibir a desgraça alheia, né? O que a pessoa está passando, um problema e tal, isso tudo deve ser
de forma responsável, orientada, né? As pessoas adultas fazem isso, né? Deveriam ter mais consciência, né? Olha, gente, se acontecer um acidente, ao invés de filmar, vai ajudar, tenta ajudar, guarda o celular. Não vai ajudar em nada você filmar, você fotografar, você postar aquela imagem explícita da pessoa sofrendo, né? Ali chega um grupo que tem até um familiar da pessoa, toma um susto, um baita de um susto. Isso não é correto. Se quer postar uma foto, posta a pessoa sã, posta a pessoa boa, né? Posta uma mensagem e tal. Isso aí não vai influenciar em nada, absolutamente nada. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção ao compartilhar todo e qualquer conteúdo, seja em grupo de WhatsApp, seja no Instagram, seja no direct, seja no Messenger, e por aí vai, né? É mais ou menos isso o raciocínio, né? Vale salientar que, infelizmente, isso é muito recorrente e se tornou até uma coisa comum, infelizmente, de acontecer. E também isso se encaixa na nossa disciplina. Isso se encaixa muito na nossa disciplina, por quê? Qual é o intuito da pessoa? Você sabe muito bem, viu um acidente, visualizou um acidente, eu vou ligar para a ambulância. Eu sei que eu não posso mexer ali na pessoa, dependendo da situação, porque pode acontecer algo mais grave, né? Mas, enfim. Mas qual é a intenção da pessoa que chega lá e tira foto? É ganhar curtida. É ganhar like. É compartilhar. Fui eu que consegui compartilhar primeiro a notícia. Então, aquela vaidade de curtir, de compartilhar, de dizer que foi o primeiro que postou. E isso se encaixa muito bem na nossa disciplina, justamente na questão, que inclusive é uma situação que a psicóloga já até nos ajuda, que é falar de certos comportamentos que nós temos diante de situações adversas. Tudo bem, bate-papo legal, mais uma vez, gratidão aqui, professor, o Giancarlo e os alunos, a Maria, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Porque dependendo do que a gente conversou, né, pode ter despertado algo mais aí nos alunos. A Maria Carolina, diga lá, Maria, deixa eu abrir aqui teu microfone. Sobre essa questão de compartilhar acidentes, eu concordo com o que o professor falou, porque não tem por que você compartilhar a imagem de uma pessoa ela estando numa situação tão vulnerável. Provavelmente o momento que ela estava mais vulnerável na vida dela. Porque eu entendo, tipo, você dizer, seu amigo sofreu um acidente, aconteceu isso com ele. E também eu entendo que não, quando uma pessoa está numa situação grave, não é para você mexer, tem que deixar para os profissionais. Mas por que expor aquela pessoa? Qual é a intenção de mandar num grupo a pessoa toda machucada, toda ensanguentada, assim, vulnerável? Entende? Não tem pra que isso, sabe? Eu me coloco no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar da pessoa. E tem até um filme que, se eu não me engano, se chama O Abutre, que é de um repórter que ele morava numa cidade muito violenta. E ele ficava sempre ali por perto, não para ajudar a diminuir essa violência, mas para fotografar e para conseguir que o jornal dele vendesse mais. Tipo, ganhar em cima da desgraça dos outros. E, infelizmente, esse é um comportamento muito comum, sabe? Chega a não ver essa pessoa que está sofrendo um acidente, não como uma pessoa, sabe? Mas como só uma cena de um filme que está acontecendo na sua frente. Isso daí a gente também percebe nos casos de bullying, de cyberbullying, que é essa falta de empatia, essa falta de enxergar essa pessoa como um ser humano que se machuca, que sente tristeza, que sente raiva e que está numa situação vulnerável que tem que ser protegido, não ainda mais exposto. Certo, é verdade. Muito bem, agradecer, né? E eu, no meu caso, eu me sinto na responsabilidade de estar orientando, de estar aqui também trazendo temas, de estar dialogando, de estar repassando informações, porque eu sou um formador de opinião, né? Então, parte também do meio de comunicação, orientar as pessoas, do que é certo, do que é errado, né? E dizer que, sabendo utilizar, como o professor bem falou no início da nossa conversa, as plataformas digitais, todos vocês falaram, né? De forma responsável ajuda, né? Que tem os dois lados, né? É uma faca de dois gumes, né? Mas que sabendo utilizar de forma responsável, com certeza ajuda e muito, né? No crescimento social. Isso, e o que eu posso falar aqui também, e deixar como uma dica, né? Que as pessoas reflitam mais
em relação ao uso excessivo, em relação a situações irresponsáveis, né, que já foi citado aqui. Mas se perguntem, quem sou eu na internet? Quem sou eu? Quem é a minha pessoa relacionada à internet, relacionada a todo aquele contexto de cidadania digital que eu falei aqui? Quanto tempo da minha vida eu perco aí com coisas que não são relevantes e que não vão me ajudar em nada, que não vai contribuir em nada na minha vida e na vida das pessoas que vivem ali no meu ciclo, né, sejam familiares, sejam amigos. Então fica essa reflexão e que as pessoas pensem mais em certas atitudes e busquem mais. Eu deixo um desafio aqui para os ouvintes, que pesquisem mais sobre o que é cidadania digital, pesquisem mais qual a temática, o que é que a cidadania digital vai abordar, que é bem interessante. É interessante que se fosse implantado, eu vou colocar aqui no esfera nacional, né, essa temática em todos os lugares, justamente pelo contexto, pelo tempo, né, que a gente vive aí, a tecnologia que bateu na nossa porta, e é interessante também, além disso, que as pessoas elas busquem, além de pesquisar, mas pôr em prática, né, tudo aquilo que a cidadania digital vai defender e vai orientar. Muito bem, mais uma vez gratidão aqui à galera do IMH, obrigado, viu?